o episcopado, o diaconato, mas todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que eles saibam como convém andar na casa de Deus. O andar aqui é o mesmo que se comportar, como convém se comportar. E a casa de Deus aqui não está trazendo apenas a questão do templo, mas está nos trazendo a amplitude da obra de Deus. Ou seja, como convém se comportar na obra de Deus, debaixo dos olhos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele ensina nesta epístola a Timóteo, e também este ensino ele serve perfeitamente para o nosso contexto. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala de maneira metafórica que a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Por que o apóstolo Paulo, ele denomina a igreja do Deus vivo? A igreja do Deus vivo não é a igreja instituição. Igreja e instituição são as denominações, e não é dentro da visão institucional que Paulo está falando aqui. Paulo está falando da igreja corpo de Cristo, daqueles que são membros deste corpo e constitui-se a igreja do Senhor. Por isso que é errado falar eu sou a igreja. O certo é dizer nós somos a igreja. Você pode falar, eu sou membro da igreja de Cristo. Sou membro do corpo de Cristo. Até porque o membro, ele sobrevive fora do corpo? Não. Por mais imprestável, se assim a gente pode falar, que você considere um membro do seu corpo, ele não sobrevive fora, e o corpo sente a ausência. Por exemplo, se você for perder o seu dedo menorzinho deles do seu pé, você perde 20% do equilíbrio do seu corpo. Porque o seu corpo vai sentir a ausência do menor dos dedos. O fígado, que é responsável por várias funções no nosso corpo, ele não sobrevive fora do corpo. Ele não tem prestatividade fora do corpo. Ou seja, ele só tem prestatividade quando está no corpo, não só ele como qualquer órgão. Então, dentro do corpo espiritual, também é assim que funciona. Todos os membros têm a sua prestatividade. Todos os membros têm a sua chamada e a sua função. Por isso que há diversidade de dons, há diversidade de chamadas, há diversidade de ministérios. Todos foram chamados para pastorear? Não. Todos foram chamados para ensinar? Também não. Todos foram chamados para fazer a mesma coisa na obra? Não. Deus chama cada um dentro daquilo que ele determinar para cada um destes. Então Paulo está nos ensinando sobre como devemos nos comportar, como tem que ser a nossa vida. E ele chama esta igreja espiritual, ele denomina ela como aquela que é a coluna e a firmeza da verdade. A verdade, logicamente, é a palavra de Deus. Ela é a verdade que a igreja tem, mantém e não rejeita. A igreja, ela é a coluna da verdade. Por quê? A coluna, ela é a responsável pela segurança de um imóvel. Aqui você tem duas que são aparentes, sem contar as que estão nas paredes. E são essas colunas que estão nas paredes que te dão e me dão a segurança de usarmos este imóvel, de não temermos nenhum perigo. Então a coluna, ela é a responsável por esta segurança. E é dentro dessa analogia
que Paulo, ele diz que a igreja ela é a coluna. Por quê? A igreja, nós, o corpo de Cristo, é que temos o dever de sermos o suporte e de evitarmos que a verdade da palavra de Deus ela seja distorcida. Ou seja, nós, como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de mantermos a pureza da mensagem do Evangelho, a pureza da mensagem da verdade. A igreja, ela é além da coluna, ela é a firmeza da verdade. Por que ela é a firmeza da verdade? Porque ela protege a verdade, ela é a fortaleza dessa verdade, é ela que resiste os levantes do inimigo contra essa verdade. Para quê? Para manter a força e a intensidade da mensagem. A igreja é a coluna para manter a pureza. Então nós não vamos permitir que os ventos de doutrina entrem, nós não vamos permitir que as heresias entrem, nós não vamos permitir que os falsos ensinos ganhem espaço, porque nós temos o dever de manter a pureza da mensagem, sem mistura, sem mácula, manter a pureza da mensagem do Evangelho. E nós também temos a responsabilidade de manter esta mensagem, de manter esta mensagem resistindo, sendo fortaleza contra os levantes do inimigo. O inimigo pode se levantar o quanto ele quiser, mas a igreja vai continuar proclamando que Jesus Cristo salva. O inimigo pode se levantar quanto ele quiser, mas a igreja vai continuar proclamando que Jesus Cristo liberta. O inimigo pode se levantar o quanto ele quiser, mas a igreja vai continuar proclamando que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. O inimigo pode se levantar o quanto ele quiser, mas a igreja vai continuar proclamando que Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar a sua igreja nessa terra. Essa é a missão da igreja. Por isso que ela é chamada de coluna e firmeza da verdade. Por conta disso, irmãos, desafios se levantam. Por conta disso, desafios se manifestam para tentar desestabilizar a igreja. Perante esses desafios que se levantam, com as mais esfarrapadas desculpas, perante esses desafios que se levantam como lobos travestidos de ovelhas, a igreja de Cristo ela só tem duas alternativas: ou ela vence ou ela cede. Quando a igreja vence, ela permanece firme. Quando a igreja cede ou quando a igreja perde, ela fica em falta. Porque os desafios que se levantam não é para nos amedrontar, não é para nos fazer fugir, são para serem enfrentados. São para serem enfrentados, porque sozinhos não estamos. Cristo está conosco. Aleluia. Cristo toma a frente. Cristo nos guia e Cristo nos conduz. O mundo tem avançado de uma maneira assustadora. Prova disso é a chamada inteligência artificial. A cada dia que passa, ela tem ficado cada vez mais sofisticada. Ela tem ficado cada vez mais aprimorada. Antes, coisas que se faziam com a inteligência artificial, dava-se para se procurar as falhas e você detectar, é falso, foi feito por inteligência artificial.
Hoje em dia, está ficando mais difícil fazer isso, porque ela está se aprimorando, ela está avançando. A ciência, por sua vez, também, ela avança a passos largos. Não fiquem assustados se logo logo anunciarem a cura da AIDS. Não fiquem assustados se logo logo falarem que com cápsulas se destruirá o câncer. Não fiquem assustados se logo logo falarem não precisa mais de doação de órgãos. Agora temos os órgãos sintéticos. Se algum falhar no corpo, nós colocamos um sintético e dá tudo certo. Porque é o avanço da ciência. Como a inteligência artificial representa o avanço da tecnologia. E tudo isso, meus amados, culmina com o cumprimento das profecias e com o cumprimento da palavra, que desembarcam numa só coisa: o quê? Que Jesus está voltando, que está se aproximando do arrebatamento da igreja. O mundo se prepara para receber o anticristo. O mundo se prepara para receber o filho da perdição. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando o anticristo se revelar como a besta, e quando ele assumir o seu lugar de destaque no terceiro templo que será erguido em Israel, ele será adorado por todo mundo. Os irmãos antigos se perguntavam: mas como isso vai acontecer? Como é que a pessoa que está no Japão vai adorar o anticristo e vai ver ele no mesmo time, no mesmo tempo que a pessoa que está no Brasil vai vê-lo? Como isso vai acontecer? Irmãos, é a tecnologia que se avança. Hoje, se eu quiser falar com alguém que está no Japão, eu falo por vídeo, falo por áudio, e com perfeição, como se eu estivesse falando com alguém que está na Penha ou ali em Bom Sucesso. Ou seja, a tecnologia, a ciência avançam, mas não avançam para a glória de Deus, avançam para a glória do anticristo. Mas isso não nos causa assombro, isso não nos causa susto, isso não nos causa medo, principalmente porque nós conhecemos a palavra. E cada vez que eu vejo o avanço da tecnologia, cada vez que eu vejo o avanço da ciência, cada vez que eu vejo a sociedade se denegrindo cada vez mais, cada vez que eu vejo a sociedade descendo ladeira abaixo por causa das suas ideologias, por causa dos seus maus costumes, querendo colocar goela abaixo suas ideologias e costumes, mas conosco não tem essa. Não adianta colocar goela abaixo casamento homossexual, porque a Bíblia diz que Jesus, ele junta homem e mulher. Jesus não trabalha com homem junto com outro homem, nem trabalha com mulher junto com outra mulher. É homem e mulher e os dois formam a família. Conceito de família na Bíblia é isso. Independente da Constituição, é a Bíblia que diz. E a Constituição do crente não é a brasileira. A Constituição do crente é a verdade da palavra de Deus. E quando essas coisas avançam, não nos causa medo, não nos causa, porque isso é sinal de que a volta de Jesus está mais perto. Quanto mais avança meu coração, clama: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A ciência está se multiplicando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A tecnologia está se multiplicando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O anticristo está mais perto. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O falso profeta vai se manifestar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Podem se manifestar, e eu quero que se manifestem mesmo, porque quanto mais rápido eles se manifestarem, mais rápido Jesus arrebata a igreja dele na terra. Aleluia! Pois bem, mas enquanto este dia não chega, a igreja tem que se manter firme. A igreja
se manter como coluna e firmeza da verdade. Independente de denominações, porque eu não estou falando da igreja instituição, eu estou falando da igreja corpo de Cristo. Ela tem que se manter firme, como coluna e firmeza da verdade. E se mantendo firme com os desafios que se apresentarem, ela vencerá em nome de Jesus. Ela vencerá para a glória de Deus. Pois bem, esses desafios não são na sua totalidade os que se apresentam fora para quererem entrar. Os maiores desafios da igreja são os desafios que acontecem dentro dela. Dentro dela. São os desafios que brotam dentro dela. A igreja, ela vence os desafios que se levantam fora para querer entrar. Mas a igreja também tem que vencer os desafios que se levantam dentro dela. Primeiro, a igreja ela não pode ceder ao emocionalismo e ao entretenimento travestidos de espiritualidade. Infelizmente, irmãos, existem cultos onde a emoção e o entretenimento são priorizados, pois são travestidos de espiritualidade e são apresentados falsamente como marca de avivamento. Mas quando paramos para analisar o conceito de avivamento à luz da palavra de Deus, nós vemos que o avivamento é a ação do Espírito Santo, pois a palavra avivamento significa trazer a vida ou dar a vida. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando faz isso na vida de alguém, este alguém pratica o quê? Primeiro, um retorno a Deus, saindo da mornidão, saindo da frieza e saindo da morte espiritual. O avivamento, irmãos, é quando Deus te tira daquilo que te matou espiritualmente. A mornidão, ela mata espiritualmente. O comodismo mata espiritualmente. A frieza espiritual mata espiritualmente. Mas quando ficamos cansados de sermos crentes superficiais, meramente religiosos, e pedimos: Senhor, aviva a nossa vida, nós estamos pedindo: Jesus, nós estamos mortos e queremos ser ressuscitados, nós estamos mortos e queremos vida, a vida que somente o Senhor pode nos dar. Isso é a atitude daqueles que se voltam para Deus, saindo da frieza, saindo da mornidão, saindo da acomodação. A partir do momento que se volta para Deus, passa-se a ter uma busca intensa por uma coisa chamada santidade. Quase não se prega, quase não se fala, quase não se ensina sobre santidade, mas Deus ainda requer santidade na sua igreja. Deus ainda requer santidade no seu povo. O que é santidade? No conceito mais popular, é andar na contramão do pecado, é você não abrir brecha, não abrir espaço para que o pecado e as influências malignas te dominem. Deus ainda requer santidade do seu povo. Deus ainda requer santidade. O pecado não pode ter vez na tua vida. O pecado não pode ter espaço na tua vida, porque quem está em pecado vai para o inferno, mas quem está em santidade vai para o céu. A pessoa é verdadeiramente avivada, porque ela se volta para Deus, ela busca por santidade e ela tem uma intensa disposição em gerar bom testemunho. Não adianta ser o excelente na obra, não adianta ser o bom na obra, não
Não adianta ser um destaque na obra se você não é bom servo e não é uma boa serva de Deus. Não adianta aos olhos do seu irmão e da sua irmã você ser alguma coisa se você não é um bom pai ou se você não é uma boa mãe. Não adianta ser aos nossos olhos alguma coisa se você não é um bom marido, se você não é uma boa esposa, se você não é um bom filho, se você não é um bom funcionário. Você pode ser um excelente pregador. Você pode cantar alcançando as mais altas notas. Você pode ser um excelente músico. Você pode ser excelente em outras áreas da obra de Deus. Mas nada disso presta se lá fora você não dá bom testemunho de servo de Deus. Nada disso presta se lá fora você não dá bom testemunho de homem de Deus ou de mulher de Deus. Nada disso presta se você não for um bom marido, se você não for uma boa esposa, se você não for bom pai, não for boa mãe, se você dá problema no trabalho, se você dá dor de cabeça para os seus pais. Nada disso adianta. Sabe por quê? Aos olhos de Deus não passa de lixo. Porque Deus não está sendo glorificado. Deus não está sendo exaltado. Uma coisa é você ser usado na obra, mas dar bom testemunho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o conceito de avivamento ficou muito ligado a movimento. Movimento. Se tem movimento, tem avivamento. Se não tem língua estranha, se não tem marcha, se não tem gente arrebatada, se não tem movimento, não tem avivamento. Mas me mostra na Bíblia aonde é que algum tipo de movimento sustentou a igreja. Meu Deus. Me mostra na Bíblia aonde é que algum tipo de movimento trouxe estabilidade para a igreja. Quando a palavra de Deus chegou em Bereia e chegou em Tessalônica, ela não chegou por meio de dons, ela não chegou por meios sobrenaturais, ela chegou por meio das Escrituras. Tanto que os irmãos de Bereia, eles falaram: nós vamos analisar primeiro para depois não aparecer. Aí analisaram, é verdade, então nós vamos aceitar. Tessalônica não, já aceitou de primeira, é uma palavra. Mas os de Bereia tiveram mais cuidado. Tiveram mais cuidado. Eu não sou contra. Não sou contra movimento. Não sou. Desde que a gente é subordinado à palavra. Está subordinado à palavra, não sou contra. Agora, quando a igreja ela resume o avivamento ao movimento, ela não tem estabilidade. Ela não tem firmeza. Porque é assim no movimento. E é assim, na escola bíblica. Quando tem escola bíblica. É assim para movimento. É assim para movimento, mas é assim, para evangelizar. Quando evangeliza. E outra, quando a igreja é fundamentada em movimento, ela não tem a estabilidade de membresia. Porque quem congrega em igrejas assim, que são de movimento, não, a minha igreja é um movimento de pulo, eu pulo. Mas tem outra igreja que é um movimento de rodar. Eu gosto de rodar. Aí ela vai cansar do pulo e vai para o movimento da roda. Aí quando cansa do movimento da roda, não, o movimento ali do cair pelo poder. Aí vai para o movimento de cair pelo poder. Ou seja, não tem estabilidade. Não sabe congregar e ficar quieto num canto. Mas a igreja também não oferece. Meu irmão, eu não sou contra. Os irmãos sabem. Nós somos uma igreja de linhagem
Mas eu prefiro muito mais um culto com todo mundo calado, mas edificado na palavra, do que um culto com todo mundo gritando e não ter palavra de Deus. Quer gritar, grita com base na palavra. Quer movimentar, movimenta com base na palavra. O avivamento tem base na palavra. Se o avivamento não te tira da zona de conforto, se o avivamento não te leva a ter uma vida santa, se o avivamento não te leva a dar bom testemunho, você pode praticar qualquer coisa, mas não é avivamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando há um verdadeiro avivamento, irmãos, a adoração a Deus é genuína. Oh, glória a Jesus. E a alma do adorador é cada vez mais alimentada pelo poder da palavra. Glória a Jesus. Vamos falar em língua, vamos falar com o fundamento da palavra. Aleluia, glória a Deus. Que Deus use nas revelações, mas com o fundamento da sua palavra. Glória a Jesus. Que pule, que gire, que corra, que caia, mas com o fundamento na palavra. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Já aconteceu aqui de termos cultos extremamente poderosos, Glórias a Deus. Aleluia. de se dar a bênção apostólica e o povo não sair. Mas ao mesmo tempo, nós somos uma igreja que não negamos o valor da palavra, Glória a Jesus. que não damos um passo sequer fora da palavra. Por isso eu digo que a mesma disposição que eu tenho para buscar poder, eu também tenho para buscar palavra. Glória a Deus. Aí sim, eu posso dizer que eu sou um crente avivado. Glória a Deus. Aí sim você pode dizer que é uma crente avivada, que é um crente avivado. Aí sim, a tua adoração chega no céu. A tua adoração chega no céu. Glórias a Deus, aleluia. Abacuque capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que Abacuque pediu avivamento? Leia o capítulo 2 depois. Judá vacilou. Aí Deus permitiu os caldeus caírem de pau em cima de Judá. Aí Judá sentiu. Aí o Senhor caiu de pau em cima dos caldeus. Aí Abacuque ficou esperto. Por isso que ele diz: ouvi tua palavra e temi. Eu vou contra esse Deus? Não vou. Vacilão sou eu. Vacilão sou eu. Morto quem está aqui sou eu. Por isso que ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ou seja, aonde tiver morte, Senhor, traga vida. Glória a Deus. Traga vida. Glória a Jesus. Aleluia. Aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na ira, ou seja, se vacilarmos de novo, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Glória a Jesus. Aleluia. Esse é o genuíno avivamento, irmãos. Esse é o verdadeiro avivamento. Por isso que você vê aí os modismos. Modismo vem e passa. Quem é crente mais antigo lembra do dente de ouro. Modismo veio e foi. G12 veio e foi. Hoje é o modismo das revelações. Igrejas fundamentadas em revelações. Vai para o culto para ser revelado. Só que é o modismo que vai passar. Aí para se sustentar a máquina tem que se criar um outro modismo. Por quê? Porque não está fundamentada na palavra.
Por isso que a igreja, quando está fundamentada na palavra, ela não precisa se render a modismos. Ela não precisa se render a ventos de doutrina. Não precisa. Ela não precisa se render a nada disso. Por quê? Ela já é rendida. A modismo, não. Ela é rendida à palavra de Deus. Você é o bastante. Ela é rendida à palavra de Deus e já é o bastante. Então, meus amados, cuidado com isso. Cuidado com essas coisas. Não coma qualquer coisa. Primeiro você come o que é oferecido na tua casa. Porque não adianta aqui eu estar me esgoelando para te ensinar e depois você ir para a internet e engolir tudo que ela te oferece. Não adianta eu estar aqui me esgoelando, te ensinando, estudando para te passar um alimento saudável, um alimento espiritualmente saudável e nutritivo, e depois você é levado por tudo que é vento de doutrina e por tudo que é heresia. Comida estragada, de início ela não tem gosto de estragado. De início ela não tem cheiro de estragado. De início ela não tem aparência de estragado. Mas você sente o efeito depois que você come. Passou da validade. Não chegou. Passou da validade. Mas tá bom, fala. Não vai comer. Come. Mas não vem pedir oração nem unção para você ser curado, não. Porque você comeu sabendo que estava estragado. A mesma coisa é a palavra. Não adianta você rejeitar o que está sendo tratado aqui. Não adianta você rejeitar ou fingir que está recebendo o que está sendo tratado aqui. Para depois ter a sua alma adoecida por causa de comida estragada. Daí vem o segundo desafio da igreja, que é justamente a falta de interesse pelo estudo da palavra de Deus. Sabe por que existe a falta de interesse pelo estudo? Porque tem pessoas que gostam de pregações teologicamente rasas e profundamente motivacionais. É uma pregação que não é cristocêntrica, ou seja, não é Cristo como centro. É uma pregação antropocêntrica. É o homem como centro. Uma coisa é uma reação de quem escuta: Jesus voltará. Outra coisa é a reação de quem escuta: você vai triunfar. Uma coisa é a reação de quem escuta: ande em santidade, porque o pecado leva para o inferno. Outra reação de quem escuta: Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, vai chegar um Pix abençoado para você, Deus vai fazer isso e vai fazer aquilo. Daí entra a famosa teologia da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade? Claro que fala. Mas qual é o dano dessa chamada teologia da prosperidade? É que ela enfatiza a riqueza material e coloca a riqueza material como um sinal da bênção de Deus. Daí você vê essas campanhas malucas. Daí você vê pessoas falando besteiras. E se eu fosse pegar todas as besteiras que eu ouço, daria uma vigília. Ou seja, é uma pregação motivacional. É uma pregação que te coloca lá em cima. É uma pregação que te coloca lá em cima. Mas é ilusão. Porque você pode sentir para cima. Só que o lugar que você está, por mais alto que pareça para você, ainda te deixa distante de Deus. Ainda te deixa distante de Deus. Filipenses 4,13 diz:
E é uma verdade. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só que muitos esquecem o versículo 12 que diz: sem estar abatido, sem também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo, ele diz no verso 13, que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Sabe por quê? Porque ele, no verso 12, ele fala. Sabe o que ele diz? Que ele sabe estar abatido? Porque no momento do abatimento, ele tem a presença de Deus com ele. Glória a Deus. Sabe por que ele diz que sabe ter em abundância? Porque na abundância ele tem a presença de Deus com ele. Sabe por que ele diz que em toda maneira, em todas as coisas está instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade? Que na fartura ou na fome, na abundância da necessidade, o que não falta para ele é a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí sim eu posso dizer que posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque na provação eu estou com Deus. Na bênção eu estou com Deus. Quando vai tudo bem, eu estou com Deus. Quando vai tudo mal, eu estou com Deus. Quando eu estou sorrindo, eu estou com Deus. Quando eu estou chorando, eu estou com Deus. Pode acontecer o que acontecer comigo, pode acontecer o que acontecer com você, mas nunca vai te faltar a presença de Deus. Nunca, jamais abra mão da presença de Deus na tua vida. Nunca, jamais abra mão. Agora, como é que você terá a presença de Deus? Se você rejeita a palavra de Deus. Como? Como você pode dizer que valoriza a presença de Deus se você rejeita a palavra de Deus? É uma incoerência. Irmãos, preste atenção numa frase que eu vou te dizer. Preste atenção, meus irmãos, numa frase. No espaço de horas, irmãos cristãos, pode-se construir a mais potente arma. Espaço de horas. A presbítera Itamar leva-se anos para se desenvolver um ser humano de valor. Sabe por que eu digo isso? Eu vou te explicar. Você pode ter eloquência, pode ter oratória, pode ser uma pessoa que atrai outras pessoas, pode ser uma pessoa elogiada, pode ser tudo isso. Mas se você não tiver estrutura, estabilidade emocional, mental e espiritual, você desmorona por qualquer coisa. Agora, você pode não ter nada disso, mas se você é uma pessoa bem estruturada, mentalmente, espiritualmente, você não desmorona por qualquer coisa. O bom soldado, quando está na guerra e o bicho está pegando para a tropa dele, você acha que ele vai ajudar o companheiro ferido ou ele vai carregar a arma de milhões de dólares que ele usa na guerra? Ele vai levar o companheiro ferido. A arma de milhões de dólares faz outro. O meu companheiro, que estudou comigo, que aprendeu comigo, que se desenvolveu comigo e que cresceu comigo, não.
ele não fica para trás. Ele não fica para trás. Com esse exemplo, é que eu digo para você, que você pode conquistar qualquer coisa, mas se você rejeita a palavra de Deus, de nada adianta. Agora, você pode não ter nada, mas se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Você tem tudo. Porque quando você pega a tua linha do tempo no Evangelho, se você é uma pessoa que dá toda a atenção à palavra, você vai ver que você melhorou foi muito em 10 anos de conversão, em 20 anos de conversão, em 30 anos de conversão. Por quê? Porque você não é comparado a uma arma desenvolvida por horas. Você é comparado a alguém que se desenvolveu ao longo dos anos. Como também tem pessoas com 30 anos de evangelho, mas não desenvolvem. Por quê? É comparado a uma arma desenvolvida por horas. Porque com o passar dos anos, não desenvolveu absolutamente nada. Então aconteça o que acontecer, priorize a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Priorize. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então você quer se desenvolver, quer crescer, quer ter estrutura, quer ter estabilidade? Priorize a palavra de Deus. Pois ela tem o direcionamento das nossas vidas. Outro desafio para a igreja: não podemos nos esquecer da mensagem da salvação. E nem daqueles que estão perdidos no mundo. Irmãos, nós cremos e pregamos que Deus cura. E cura. Nós cremos e pregamos que Deus prospera. E prospera. Não na minha teologia da prosperidade, mas na prosperidade bíblica. Essa nós cremos. Mas o centro da mensagem não é a cura. O centro da mensagem não é a prosperidade. O centro da mensagem é que Jesus Cristo salva. Este é o centro da mensagem bíblica. Jesus Cristo salva. Por isso é um erro nós nos preocuparmos só com o lado de dentro e esquecermos do lado de fora. É um erro. É um erro nos preocuparmos só com o lado de dentro. É a festividade departamental, é a confraternização não sei quem, é programação aqui, é programação ali, problema nenhum. Porque a igreja, ela está em movimento, ela marcha. A igreja é constituída por pessoas que precisam estar em atividade. Mas nós não podemos nos esquecer com os que estão de fora. Aleluia. Vamos trabalhar dentro, mas não vamos nos esquecer dos que estão de fora. Sabe por quê, irmãos? A igreja, quando ela se esquece dos que estão de fora, ela estaciona. Aí ela fica presa a uma definição de crescimento. Uma definição errada. Sabe o que é a definição de crescimento? É quando alguém chega por carta de mudança, é quando alguém chega por aclamação, ou quando algum filho de crente é batizado. Chegou por carta de mudança, aclamação, o filho de crente é batizado, opa, a igreja vai crescendo. É bênção, irmãos, quando alguém chega por carta de mudança. É bênção quando alguém chega por aclamação. É bênção quando teu filho já está lá com seus 12 anos de idade e fala: pai, mãe, eu quero me batizar. Isso é bênção. Mas nós não podemos nos acostumar com isso. Nós
se converteu? Quantas pessoas falaram para você que Jesus te ama? Quantos folhetos você recebeu? Quantos convites você recebeu para estar no culto? Se eu fosse você, eu teria vergonha de falar que não gosta de evangelizar. Eu teria vergonha de falar que não gosta de evangelizar. Teria vergonha. Diferente de quem é tímido. Porque timidez e vergonha se trabalham. Eu era tímido para evangelizar. Eu tinha vergonha de evangelizar. Sabe como é que quebraram a minha vergonha? Evangelizando na Muricuri. Presbítero Luiz Bernardino e presbítero Zezito. Olha com quem eu fui evangelizar. Passou aqui na Muricuri, estava minha avó sentada na loja para evangelizar a minha avó. Eu tenho uma vaga para a senhora na criança. Amém. Você me recebeu? Mas o seu neto que vai te dar a palavra. Oi? Vai lá, Vitão. Prega na sua avó. Eu estava lá, perna bamba, mas falei. Preguei, até a senhora lembra disso. Se a igreja não se mobilizar, ela não vai estar cumprindo Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se a igreja não evangelizar, ela não vai agir de acordo com Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Se você não se mobilizar, Provérbios 11:30 não se cumprirá, que diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Aleluia. Sabe o que Provérbios 11:30 diz que ganha almas, sábio é? Não é aquele que ganha na evangelização, é aquele que motiva a pessoa a continuar firme na presença de Deus. Porque ganhar e aceitar Jesus é só um estágio, só uma parte. Não adianta a pessoa vir receber Jesus e você virar as costas para ela. Você precisa ser a pessoa que vai motivar aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher a se firmarem na presença de Deus. E mesmo que ela não queira Jesus, seja estratégico. No último ar livre, uma senhora veio aqui, quem estava aqui lembra, pediu oração. Estava lá no canto ouvindo a palavra. Aí veio aqui pedir oração. Perguntei: a senhora quer Jesus? Não, hoje não. Mas toda vez que eu passo por ela: bom dia, Jesus te ama. Boa noite, Jesus se importa com a senhora. Para os 2 minutos, falo do Evangelho. Convido para vir aqui na quarta no domingo, porque eu falei para Jesus. Jesus, a palavra está entrando na vida dessa senhora, e eu quero ver ela te confessar como Senhor e Salvador da vida dela. É essa a visão que a igreja precisa ter. Irmãos, e para terminar, o desafio que a igreja tem é a falta de comunhão e de interação, pois isso compromete o relacionamento espiritual entre os irmãos em Cristo. Isso compromete. Você não pode se isolar. Você não pode se comportar como homem invisível e mulher invisível dentro da igreja. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser amiguinho, tem intimidade. Não estou falando isso. Eu estou falando que todos nós devemos ter a consciência de que somos irmãos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora, eu tenho um irmão que não tem vergonha na minha cara. Quando eu parar para conversar com ele, eu vou exortar ele a tomar vergonha na cara. Mas é meu irmão. Eu não vou deixar de falar com ele. Eu não vou deixar de ter convivência
Chegar, vigia nas palavras. Bota um freio na língua, porque a língua não tem osso. Não bota freio. Não é falar o que você quer. Vigia nas brincadeiras, vigia nas conversas. Mas meu irmão, eu não posso virar as costas. Tenho que estar fraco. Meu irmão, vamos orar. Vamos jejuar, vamos buscar a palavra. Vamos subir o monte comigo. Vamos ali numa vigília. Vamos fazer uma campanha aí, você nas quartas-feiras aqui na igreja. Porque é meu irmão. Aleluia. Vamos parar com essa mentalidade que cada um tem seu quadrado na igreja, irmãos. Vamos parar com essa mentalidade mesquinha, horrorosa. Essa mentalidade do inferno. Todos nós aqui temos o mesmo valor para Cristo. Medida de valor, você quem dá. Até o momento que entra o relacionamento espiritual. Porque aí tem que bater o mesmo valor de Cristo. É a mesma visão. É a mesma visão. Uma coisa interessante que eu ouvi, presbítero Paulo. Cristo não dá óculos, Cristo dá visão. Sabe por que Cristo não dá óculos? Presta atenção aqui, por favor. Por gentileza. Não quebrar não. Já que eu deixei pagar. Porque o óculos ele pode me emprestar. É forte. O óculos ele pode me emprestar. Mas os seus olhos não. Aleluia. A sua visão não. Glória a Deus. Então Cristo não dá óculos. Cristo dá visão. Glória a Jesus. Aleluia. Porque o óculos eu posso dividir. Visão não se divide. Glória a Deus. Glória a Deus. Visão não se divide. Então a visão que Cristo tem para a igreja é essa. Nosso exemplo é a igreja primitiva. Só você pegar Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47, se eu não me engano, você vai ver que a igreja tinha unidade e comunhão. Você vai ver que lá Jesus operava sinais e maravilhas. Você vai ver que os irmãos compartilhavam os seus bens e atendiam as necessidades uns dos outros. Você vai ver que eles oravam e adoravam a Deus. Você vai ver que eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos, que eram ensinamentos dados por Jesus. Você vai ver que por causa deles caírem na graça do povo, o próprio Deus dava crescimento para ela. Está no versículo 47. E outra, estavam unidos no enfrentamento das perseguições. Estavam unidos. Você vai pegar Atos capítulo 4, do 24 ao 30. Eles não pediram para Jesus livrá-los da perseguição. Eles não pediram para serem livres da perseguição. Eles pediram ousadia para não deixar de pregar a palavra. Que venham as perseguições, que venham o que vierem, mas Senhor, nos dê coragem e nos dê ousadia para pregarmos a palavra. Meus amados irmãos, se atentarmos e vencermos a esses desafios, nós só estaremos fortalecendo a nossa missão como igreja e impactando positivamente os que estão ao nosso redor. Pois não seremos apenas uma igreja que se reúne 2, 3 vezes na semana, com 2 horas de culto, ou seja, uma igreja da porta para dentro. Que a partir de hoje nossa mentalidade mude e sejamos uma igreja relevante. Aleluia. Glória a Jesus. Que quando você sair daqui, traga à tua memória aquele teu parente que não é cristão, aquele teu amigo que não é cristão. Traga à tua memória o que você fazia para Deus e deixou de fazer.
Estude a palavra de Deus. Estude durante a semana a tua revista da escola dominical. Para quando você chegar aqui, você já saber da lição. Marque lá onde você tem dúvida para perguntar ao teu professor. Não deixe de estar na escola bíblica dominical. Não deixe de prestar atenção na mensagem. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus. E aí sim, nós seremos uma igreja relevante. E continuaremos sendo avivados pelo poder da palavra de Deus. Eu fecho a minha Bíblia porque até aqui Deus me deu. E eu termino essa mensagem dizendo: receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é de pé, por gentileza.